Fala galera, e bem-vindos ao meu canal mais uma vez, o canal Scheifer. Visto que muita gente está perguntando aqui na página Facebook Brasileiros de Verona e Província, que é a minha página também, muita gente está perguntando sobre como funciona aqui na Itália para aluguel de casas, para comprar casas e como funciona em geral. Então por isso eu decidi de fazer uma trilogia de 3 vídeos no meu canal YouTube. Vão lá participar, se inscrevam, chama-se m.scheifer. Vou deixar o link comum na descrição do vídeo. Ali eu vou fazer então 3 vídeos. O primeiro vídeo eu vou falar sobre como funciona o aluguel, o afito aqui na Itália. No segundo vídeo eu vou falar como funciona para fazer a compra de um imóvel aqui na Itália, como funciona do início ao fim, como funciona o mútuo, que é pedir um empréstimo no banco, bom, em geral, tudo. E no final eu vou falar do terceiro vídeo, eu vou falar de como funciona a casa para comprar em asta, que praticamente é o leilão de casas que às vezes são casas novas, às vezes não. Porém, no leilão a casa custa muito menos. Então vou fazer um vídeo com isso, com todos esses 3 argumentos. Eu espero que vocês sigam, eu vou tentar fazer um vídeo por semana. Sigam todos eles, valeu? É isso aí, galera. Nos vemos então no vídeo agora. Hoje vamos partir com o primeiro vídeo, que é aluguel. Depois, cada semana eu vou tentar fazer um vídeo diferente, valeu? Ciao ragazzi e benvenuti al mio canale. Bom, bem-vindos ao canal então m.scheifer. Como eu expliquei para vocês agora há pouco, vou fazer 3 vídeos onde eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona então aqui na Itália para se alugar casa, para aqueles que vêm do Brasil ou mesmo até mesmo para aqueles que já moram aqui. Como funciona no segundo vídeo que eu vou fazer, eu vou explicar como funciona para comprar casas aqui na Itália. E no terceiro vídeo eu vou explicar como funciona a questão de leilões de casas também, ok? Eu vou tentar fazer um vídeo por semana, a partir desse agora, que esse aqui é o primeiro que vocês estão vendo. A única coisa, eu peço para vocês que vão lá e compartilhem o vídeo e que participem também. Mas, de repente, se vocês têm alguma curiosidade, alguma informação a mais, ou que vocês queiram alguma informação, podem pedir, que estamos aí para isso, ok? Então vamos lá, vamos começar então com o vídeo. Eu fiz aqui uma lista daquilo que eu me veio em mente que eu poderia dizer para vocês. Então vamos ver, ok? Então, como funciona a questão de alugar casas aqui na Itália? Para alugar casas aqui, necessariamente é preciso ter documentos aqui da Itália, ok? No caso, isso eu estou falando a pessoa que já mora aqui na Itália, a pessoa que tem a intenção de vir e ficar aqui, ok? Nesse caso, a pessoa que tem a intenção de permanecer na Itália, é necessário que ela tenha os documentos italianos para que ela possa assim conseguir alugar uma casa. É um pouco diferente a questão da pessoa que pretende vir aqui para turismo, ok? Uma pessoa que vem pretende ficar 3 meses, como já expliquei em vídeos anteriores. Uma pessoa que vem para 3 meses não é necessário ela ter o documento italiano para alugar uma casa, mas basta simplesmente que ela tenha o dinheiro na mão e até mesmo o passaporte brasileiro pode ser. Daí nesse caso você vai na imobiliária, ok? Bom, vamos começar. No caso, tem a caparra. A caparra é necessário aqui para se alugar um apartamento. Normalmente, digamos, se vai alugar o apartamento com uma agência imobiliária, normalmente eles pedem 3 meses de caparra, mais 1 mês adiantado, ou seja, 4 meses, ok? A partir daí, eles necessitam de documentos de trabalho, comprovante, nesse estou falando para as pessoas que moram aqui na Itália, um documento de trabalho que a pessoa está trabalhando fixo e que não está aqui por pouco tempo e que pretende voltar para o Brasil em breve tempo. Então, como eu falei para vocês, eles necessitam de 3 meses de caparra, ou 2 meses, depende. A maior parte, pelo menos isso eu estou falando aqui na região de Verona, eles pedem 3 meses mais 1 mês, ok? Pode ser também 2 meses. E mais 1 mês adiantado, como eu tinha falado para vocês, o documento de trabalho, ok?
e que esteja trabalhando, obviamente, esteja trabalhando regularmente, e não esteja fazendo aquilo que no Brasil a gente chama trabalhar em sotopano praticamente, não? Tanto para ter uma ideia. No caso, é necessário, se a pessoa trabalha, obviamente a pessoa já tem documento, mas é necessário que a pessoa que vai fazer o contrato disponha de um documento de trabalho. No caso, o permesso de soggiorno, okay, que dá a possibilidade à pessoa de manter-se trabalhando, ou até mesmo a cidadania. Obviamente, a pessoa que tem cidadania é muito mais fácil e vai ter muito menos problemas para conseguir alugar uma casa aqui na Itália. Então, é bem mais fácil assim. Ok, vou falar agora para vocês um pouco em relação aos custos dos apartamentos. Esses valores que eu vou falar para vocês é um valor referente um pouco referente à região de Verona, ok? Porque é a região onde eu moro, é a região onde justamente eu tenho a minha página do Facebook, que é Brasileiros em Verona e Província, ok? E se vocês quiserem continuar, bom, vocês estão vendo o vídeo aqui, se vocês quiserem se inscrever, aqui tem a minha página, o meu canal do YouTube, que é m.schaefer, que é esse aqui também, ok? m.schaefer, ok? Bom, ali eu vou publicar os vídeos, na página Brasileiros de Verona e Província também do Facebook eu vou publicar esses mesmos vídeos aqui. Então se vocês de repente não se inscreveram no canal, aqui vocês também vão poder ver o vídeo, ok? Mas se inscreve no canal que é melhor, daí vocês recebem as notificações também, e me ajuda também. Bom, então, como eu estava falando para vocês, a questão é o seguinte, os preços que eu vou dar para vocês é referente a Verona. Porém, em outras cidades, tipo Roma, Milão, pode ser ainda mais caro do que isso. Ou em outras cidades, podem ser mais barato, como me falaram que na província de Veneza, custa mais barato do que aqui na região de Verona, na província de Verona, ok? Em Verona, um trilocale, que praticamente é um apartamento grande de 2 quartos, sala, cozinha, mais banheiro, ok? Custa em torno a 700 euros ao mês na cidade de Verona, ok? Se você procurar, no caso, no entorno de Verona, chama-se na região de Verona, província, você acha até por 600, 500 euros. Isso eu estou falando do trilocale, ok? 500, 600 euros é um bom preço, se você encontrar na província de Verona, é um bom preço. Normalmente, por esse valor, você encontra já o apartamento já imobiliado, ok? Então, sem necessidade de levar os móveis. No caso, em Verona, se você vai procurar um apartamento já mobiliado, 700, 750 euros. Apartamento sempre o trilocale. O bilocale, no caso, que praticamente é um apartamento com 1 quarto, sala e cozinha junto e banheiro, você acha pela média em Verona de 600 euros. Estou falando sempre apartamento já mobiliado, ok? Na região de Verona, na província, você pode encontrar por muito menos, ou seja, 500 ou até mesmo menos do que isso. Pode encontrar até por 350, 450 euros. No caso, o que eu aconselho é procurar bem, ok? No caso, o aluguel com agências imobiliárias, eles pedem, como eu tinha falado antes, os 3 meses de caparra, mais 1 mês adiantado, mais um outro mês ainda, que é o mês que é praticamente a parte da agência imobiliária, ok? Essa parte da agência imobiliária não vem devolvido, uma vez que termina o contrato de vocês. Em vez dos outros 3 meses adiantados, quando você sai do apartamento, se você pagou tudo certinho, não danificou o apartamento, não deu nenhum problema, esses 3 meses são devolvidos para você, ok? Desligou aqui? Esses 3 meses são devolvidos. E nada, você sai do apartamento e são devolvidos esses 3 meses, ok? Outras formas de aluguel. Para quem vem para a Itália como turista, uma coisa que eu não aconselho a ninguém é de alugar apartamento ou quarto com a intenção de fazer cidadania, porque isso é um crime e aqui na Itália ultimamente eles estão verificando muito essas histórias, ok? Não aconselho, mas tem muita gente que faz. No caso vocês queiram fazer, contrariando o meu conselho, é uma escolha de vocês e eu não sou ninguém para falar nada.
Tem possibilidades para isso também, ok? Tem o Airbnb, que é você aluga praticamente um quarto, até mesmo através da internet. Tem muitos hotéis que alugam o quarto como Airbnb, que você paga o dia e basta. Custa em torno, dependendo da cidade, 50, 60, 70, 80 euros a diária. Ali você tem, normalmente, você tem o café da manhã e o almoço não é sempre, mas o café da manhã sempre tem. Airbnb, e o outro é o B&B, Bed and Breakfast, ok? São esses dois tipos mais utilizados, que, como eu falei para vocês, são praticamente iguais. Você aluga através do site, normalmente dos hotéis, e ali você pode entrar em contato diretamente com o hotel ou a casa do privado que aluga o quarto dele. E ali você conversa com eles e concorda o valor da diária, marca o dia que você vai ir ali e nada, você chega, deixa tuas coisas, faz o giro que você quer fazer e ok. Tem gente que usa fazer isso até mesmo para a cidadania. Porém, a questão é que Airbnb e Bed and Breakfast não te dão residência, então seria complicado. Para esse caso, para quem precisa fazer residência, um conselho que eu dou, conselho entre vírgulas, porque na realidade não é permitido fazer residência para cidadania se você não mora na Itália. Quem quer fazer cidadania morando no Brasil tem que fazer obrigatoriamente no consulado, porque se descobrem que faz aqui, pode ser muito complicado depois, ok? Então, para quem quiser fazer a cidadania e quiser fazer residência aqui, a possibilidade que tem é alugar quartos com brasileiros. Aqui tem muitos brasileiros que alugam, de repente tem uma casa onde mora um casal e tem um quarto a mais, sobrando. Normalmente o brasileiro aluga esse quarto, ok? O valor médio está em torno a 200, 300 euros. Normalmente 200, mas tem lugares que cobram 300 euros. Isso ao mês, obviamente, não é diária, mas ao mês. Depende. A questão é, alguns alugam 300 euros com tudo incluso, água, luz, internet, tudo incluso. Outros já alugam a 200 euros fora os boletos, que você depois é dividido entre você e o proprietário do imóvel, no caso o brasileiro que te aluga, é dividido os boletos, água, luz, gás, internet, telefone, é dividido em partes iguais, ok? Fala galera, bom, infelizmente o vídeo ficou muito longo, o vídeo ficou com 26 minutos, então para simplificar um pouco eu decidi dividir o vídeo em duas partes, então essa aqui é a parte 1, ok? Se vocês forem aqui em cima vocês vão ver que tem a parte 2 e ali eu continuo, em modo que fica mais fácil para vocês, para poderem controlar todos os dados sem ficar muito pesado, entendeu? Então, é isso aí. Vocês continuem vendo aqui o parte 2 quando vocês quiserem. Tá ali, valeu? Até a próxima, nos vemos daqui a pouco na parte 2. Tchau, tchau.